Governo Lula está querendo arrecadar imposto até sobre o imóvel que você não vendeu ainda, imposto sobre o imóvel que está no seu nome e que você não vendeu ainda. Olha que absurdo! Mas na verdade isso pode ser uma coisa positiva, tá? Eu vou explicar para vocês qual é o truquezinho que tem aqui, né? Na verdade, o que o governo Lula está propondo agora é que você pode, se você quiser, atualizar o valor do seu imóvel no imposto de renda voluntariamente e pagar 4% de imposto sobre a valorização do imóvel. Isso é melhor? Olha só, em algumas situações pode ser sim, tá? Por quê? Porque você sabe que quando você compra um imóvel no Brasil hoje e você vende ele mais adiante, você paga 15%, às vezes até mais, dependendo do estado, 15% de imposto sobre a valorização do imóvel. Se você compra um imóvel, se você comprou um imóvel no passado por 200 mil reais, e esse imóvel hoje vale 300 mil reais, você decide vender esse imóvel por 300 mil reais, você tem um ganho de capital aí de 100 mil reais, né? A diferença entre 200 e 300 mil. Você paga hoje 15%, às vezes até mais, tá? Dependendo do estado, 15% sobre esse valor do ganho de capital que você teve com esse imóvel, né? O que o governo está dizendo é o seguinte, olha só, você pode agora atualizar o valor do seu imóvel sem vender ele, pagando 4% sobre o ganho de capital. Pode ser interessante, pode ser uma redução de imposto. Qual que é a vantagem para o governo? Que ele vai estar arrecadando agora um dinheiro que os governos no futuro não vão estar arrecadando, né? Porque lembra, o imóvel hoje, o governo hoje arrecadou 4%, então um monte de gente deve fazer isso. O governo vai arrecadar pra caramba, o governo Lula, querendo muita grana. Em compensação, no futuro, quando esses imóveis forem efetivamente vendidos, o pessoal não vai arrecadar os 15%. Por quê? Porque atualizou o valor do imóvel. Vamos entender esse caso aqui, porque sim, é uma filha da putagem do Lula, como tudo que o Lula faz, é imposto, é verdade, mas pode ser interessante para você, tá? Pode ser uma oportunidade interessante isso aqui, até porque é voluntário, você não é obrigado a fazer isso não, tá? Eu sou o Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essa notícia foi sugerida por Libertário Trainee, Xandão Porter e o Cálice Todo Mundo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, essa jogada aqui não é uma jogada ruim para você que tem um imóvel, tá? Como é que funciona isso? Quando você compra um imóvel, você tem que declarar no imposto de renda. Você bota lá nos seus bens, lá, comprei um imóvel pelo valor X. E aquele valor que fica ali, você não atualiza aquele valor fica ali congelado. O seu imóvel pode hoje valer muito mais do que o valor que você originalmente pagou por ele, mas você não atualiza no imposto de renda, ele continua ali parado no imposto de renda aquele mesmo valor. Aí amanhã, quando você for vender este imóvel, aí você vai ter o chamado ganho de capital, que é a diferença, o valor que você conseguiu vender o imóvel, menos o valor que você originalmente pagou por ele. Isso foi quanto você, digamos, lucrou com o seu imóvel, né? E aí, sobre essa diferença, hoje você paga um imposto de... Aqui, ó, como é que tá aqui, ó? Hoje o valor aqui é de 15% a 22% de imposto de renda sobre a valorização do imóvel quando vende esse bem. Então, ou seja, você tem que pagar uma grana em cima disso daí para quando você vende o imóvel, né? Quando você tem lucro na venda do imóvel. E você não pode atualizar o valor do seu imóvel. Tá? O valor do seu imóvel no imposto de renda ele fica lá naquela tabelinha com o mesmo valor que você comprou ele lá atrás, porque justamente você vai pagar o imposto em cima da diferença quando você vender esse imóvel. Aí o que o governo está dizendo aqui? O governo está dizendo que eu permito que você atualize o valor do seu imóvel no imposto de renda. Então se o seu imóvel, sei lá, de repente você comprou um imóvel há muito tempo atrás, aquele imóvel naquela época valia, sei lá, 100 mil reais. Hoje em dia vale 800 mil reais, você valorizou pra caramba, você deu sorte, comprou num lugar que valorizou muito, cresceu pra caramba. O que você pode fazer agora? Você pode atualizar no imposto de renda. Então agora o valor lá no imposto de renda na tabelinha vai subir para o valor atual de 800 mil e você vai ter que pagar só 4% sobre isso, né? Bom, vale a pena fazer isso? Aí tem um monte de poréns que você tem que fazer a pergunta, né? Pode ser. Se tiver um imóvel que valorizou tanto assim, provavelmente vale a pena. Porque a chance de você perder é muito pequena, né? Se teve uma valorização pequena, nem sempre vale a pena. Por quê? Porque existe o risco de depois desvalorizar, né? Lembra, você vai estar depois que você pagou o imposto, amigo, já era. Aí o imposto não interessa mais, né? Depois que você pagou, já era.
E se o valor subiu, e aí na hora que você vendeu por menos do que aquilo? É lógico que não existe imposto negativo, você sabe essa jogadinha, né? Se você tem lucro com a sua empresa, o governo cobra imposto sobre o lucro. Se você tem prejuízo com a sua empresa, o governo te deseja muito boa sorte e se fode aí, porque o governo não vai te devolver dinheiro, não. Não tem, você pode até não pagar nada de imposto, mas o governo não vai te devolver dinheiro, não. Então, assim, se você atualizar o valor do seu imóvel e amanhã o mercado piorar e o seu imóvel desvalorizar, o que você pagou de imposto, meu amigo, já era. Então, assim, não estou dizendo que seja também bom para todo mundo. Em algumas situações pode ser interessante, né? Então, aqui, o cara explica aqui, ó, por exemplo, você comprou um imóvel por 300 mil e vendeu por 500 mil. Você teve um ganho de capital de 200 mil reais. Foi o seu, entre aspas, lucro na venda do imóvel, né? E você teria que pagar o imposto calculado sobre esse valor, né? Aí tem um monte de dedução, tem um monte de coisa lá, mas enfim, você paga o imposto porque você ganhou dinheiro com isso daí. O que você pode fazer agora? Você pode atualizar o valor do seu imóvel de 300 mil para 500 mil no imposto de renda, pagar só 4% em cima dessa valorização, e com isso, né, você já valorizou. Então agora, se amanhã você for vender, o imposto que você vai pagar vai ser menor, porque você não vai ter um lucro tão grande assim nessa venda, né? Então, isso pode ser uma coisa interessante, tá? Pode ser uma coisa interessante, dependendo do caso, né? As vantagens de você pagar antecipadamente aqui, né? Eu estou fazendo isso aqui no site, com base no site Bento Azevedo de Oliveira, aqui uma empresa aqui, né? Proteção contra maiores valorizações. Se o seu imóvel valorizar ainda mais, você já quitou uma parte do imposto agora. Essa valorização já foi, né? Facilidade no pagamento financeiro. Ao antecipar o pagamento, o proprietário já liquida essa obrigação com o fisco e pode se planejar melhor para o uso do valor na venda quando essa ocorrer. Ou seja, você, de repente, como isso é voluntário, você não é obrigado a fazer isso, você pode ver, bom, eu estou com dinheiro sobrando aqui, de repente é melhor para mim agora pagar esse imposto, que aí mais lá na frente eu já quitei essa parada, já está quitado isso daqui. É uma alternativa, né? E evitar eventuais mudanças tributárias. Vamos supor que hoje, né, o imposto é de 15% a 22%. Vai que amanhã é maior. Vai que amanhã esse imposto sobe, né? Bem ou mal, aqui você já atualizou o valor do imóvel, você já matou. Esse valor já está atualizado agora, você não paga mais imposto sobre isso. Entenderam a vantagem? Tem algumas vantagens. Qual que é a desvantagem da parada? A desvantagem é que você pagou um dinheiro que meio que, né, pagou o imposto no momento que você não recebeu nada, né? Você pagou de livre e espontânea vontade um dinheiro que você não precisava pagar. Você poderia deixar para pagar só quando você fosse vender o seu imóvel. A possibilidade de prejuízo, ou seja, se hoje o seu imóvel valorizou, então você está pagando imposto sobre essa valorização, amanhã pode acontecer do seu imóvel desvalorizar e aí vale menos, e aí na hora que você vender você pagou o imposto à toa, porque, né, desvalorizou o imóvel, você não deveria pagar tanto imposto, né? Enfim, existe toda essa história aqui, o que é melhor, o que é pior, vai depender de cada caso. Mas o ponto central dessa história é que muita gente está colocando isso daí, não, que está vendo que o governo está querendo cobrar mais imposto e coisa e tal. E bom, embora sim seja mais imposto, embora sim seja um absurdo, eu vou explicar por que é um absurdo isso daqui, tá? Não é um absurdo para o contribuinte, não. Para o contribuinte é uma coisa positiva. Te dá alternativa. Você pode ficar do jeito que está, ou você pode atualizar o valor do seu imóvel. Isso é uma decisão que você vai ter que tomar aí com base nos imóveis que você tem, com base no dinheiro que você tem nesse momento. Né, uma série de coisas. Se são imóveis que você não pretende vender, imóveis de família, meio que não vale a pena. Mas eventualmente são imóveis para investimento, vale a pena você pagar esse imposto antecipado, porque é menos, né? Ao invés de pagar 15%, você vai estar pagando 4% de imposto, é uma vantagem grande, né? E no final das contas, isso já resolve um monte de problema aí para o futuro, né? Então, assim, para o contribuinte não é ruim isso daqui, é uma escolha que vai depender de caso a caso, mas não é uma coisa ruim. Agora, por que eu digo que isso daqui é uma roubada do mesmo jeito? Isso é uma roubada porque é o governo Lula antecipando créditos do futuro, né? Ou seja, o Lula quer muito torrar dinheiro agora. Ele quer torrar dinheiro como se não houvesse amanhã, ele quer jogar dinheiro na economia, porque ele quer se eleger, né? Ele quer fazer essa coisa. Só que o que ele está fazendo? Repara o que o governo está fazendo. Ele está te oferecendo a opção de você agora pagar 4% e quando você efetivamente for vender o seu imóvel, que vai ser, sei lá, em algum momento do futuro, você não vai precisar pagar os 15% de valorização que teria nesse caso. Se você pretende vender rápido o seu imóvel, em princípio seria uma coisa boa, mas tem que prestar atenção numa coisa, tá? A lei fala que em 5 anos de prazo de carência. O que quer dizer isso? Se você fizer essa atualização agora e vender o seu imóvel em menos de 5 anos, essa atualização é desconsiderada, ou seja, você tem que pagar os 15% sobre o valor total
independente da atualização. Então isso daqui também não serve para o caso de quem está planejando, por exemplo, que seria muito bom, né? Se você estivesse vendendo ano que vem, por exemplo, você faria essa atualização agora, pagaria só 4% de imposto, e aí quando você vender ano que vem não tem que pagar os 15%. Mas não vale para quem vai vender ano que vem, nem nos próximos 15 anos. Então tem que ver aí, mais uma vez, pode ser interessante para algumas pessoas, pode não ser interessante. Tem que ver o caso a caso se vale a pena ou se não vale a pena. É o que eu falo, dependendo da situação, vai valer a pena para um monte de gente. Em outras situações pode não valer a pena, se você não pretende vender o imóvel tão cedo, enfim, uma série de coisas, né? Para pensar nessa história. Se você, se o Lula está cobrando 4% agora, ao contrário de 15% no futuro, os governos que vierem no futuro vão ter um problema. Por quê? Porque aqueles 15% que eles esperavam que fosse entrar de venda de imóvel não vão entrar mais, porque foram quitados por 4% nessa lambança que o Lula está fazendo, entendeu? Então, ou seja, sim, o Lula está fazendo uma merda, sim, o Lula está querendo dinheiro para a eleição dele ano que vem, para ganhar dinheiro, para jorrar dinheiro no mercado, para tentar ganhar a eleição ano que vem a qualquer custo. De novo, por mais que isso seja um absurdo que o Lula está fazendo, eu como contribuinte, você como contribuinte, o que cabe é cada uma olhada. Se for melhor para você, meu amigo, é melhor pagar mesmo, cara. Por mais que, sacanagem, vou estar ajudando o Lula e não sei o que lá e coisa e tal, mas a verdade é que, porra, tem que olhar o seu lado, cara, não tem esse negócio não, no final das contas. Olha aí o que for melhor para você e a vida é dura, né? Até porque o Lula, se não for isso, ele vai roubar imposto de outras pessoas também, vai arrumar outras coisas para roubar imposto, todo mundo sabe, já fez isso várias vezes, então meio que não faz tanta diferença assim. A merda é essa, é mais uma situação em que o governo Lula está privilegiando o agora em detrimento do futuro. O próximo governo, seja lá quem ganhar as eleições ano que vem, ou governos mais para frente, vão ter redução da arrecadação. Por quê? Porque houve essa correção do valor dos imóveis, e aí, quando as pessoas forem vender os imóveis lá na frente, vão pagar muito menos impostos do que pagariam normalmente, né? Então, ou seja, não deixa de ser uma sacanagem, não deixa de ser uma jogadinha. Mas para nós contribuintes é beleza aqui, ó. Você diz aqui, ó, é autorizada a atualização do valor dos bens móveis automotores terrestres, aquáticos, aéreos, sujeitos a registro público, coisa e tal. Ou seja, é autorizada a atualização de bens. Aqui fala de bens móveis, depois ele fala de bens imóveis aqui, ó. Mas a verdade é que você não é obrigado a fazer isso. Você vai ver no seu caso, conforme for, se você comprou por um valor muito baixo o seu imóvel atual. De novo, vai ser caso a caso, se vale a pena ou não vale a pena. Porque se você tiver prejuízo depois, você já pagou o imposto e já era, né? Eles não vão te devolver imposto não, né? Enfim, é interessante isso daqui para o contribuinte, pode ser alguma coisa que vale a pena, mas para o governo, do ponto de vista de sacanagem, sim, mais uma vez é o Lula sacaneando os próximos presidentes. A ideia do Lula é muito simples. Se ele se reeleger, foda-se, né? Ele vai estar na merda a economia brasileira, vai estar, mas ele já é presidente, vai poder mamar na teta do Estado mais um pouquinho. Se, por outro lado, ele não se reeleger, né, deixa a bomba para o próximo presidente. É tipicamente a estratégia do Lula nesse momento. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.